Bom dia, gente. Bom dia, Paulo. Já estamos nós aqui prontos. Vou desligar a música aqui. Então, gente, antes de começar a live, quero dar 2 lembretes importantes. Primeiro, não deixem de participar do nosso sorteio de fim de ano, que são 2 cestas muito gostosas, tanto para bichos quanto para pessoas. Então são 2 prêmios. Quem entrar no sorteio tem 2 chances de ganhar. Outra coisa que eu quero lembrar para vocês é o que eu estou fazendo aqui toda segunda-feira e eventualmente em outros momentos da semana. Eu estou aqui. Se o som estiver ruim, me avisem, tá? Porque eu tô com o ventilador ligado aqui do lado. E aí, se tiver muito interferência do som, me avisem que eu desligo o ventilador. Aí eu vou morrer, mas aí não tem problema. Então, essas lives, elas têm a finalidade de orientar os tutores como dar uma vida melhor para os seus pets. Porque muito não se faz dentro de casa porque não se tem orientação. E a gente vem de gerações em que os animais eram tratados assim lá fora, né? E era o certo naquela época. Mas a medicina veterinária avançou tanto que hoje em dia tudo que tem tratamento pra gente tem tratamento para bicho também. Então a minha intenção de fazer essas lives com especialistas. Bom dia, William! Olha ali, ó, tudo colega, estamos tudo junto aqui. William foi nosso colega em Passo Fundo. Tem a veterinária Andelieri lá em Ana Reg. Então, a nossa finalidade é instruir o proprietário, fazer com que o proprietário ganhe uma luz. Porque muitas vezes o proprietário chega na clínica geral, chega no meu consultório, e aí eu falo, olha, isso aqui precisaria de tal especialista. E aí a pessoa me diz assim, eu nem sabia que tinha especialista disso. Então, eu tô aqui para isso, para dar essa luz para vocês, tá? E os meus colegas que estão participando comigo toda segunda-feira e eventualmente outros dias da semana, eles estão bem engajados nessa causa também, porque estão fazendo lives maravilhosas. Estou muito feliz com o conteúdo que a gente está apresentando para vocês. A gente não combina quase, só estipulamos assim mais ou menos as perguntas que eu tenho no consultório e os especialistas têm também. Então a gente não combina muito o roteiro da nossa live e ela vai acontecendo. Então assim, se vocês tiverem dúvidas durante a live, podem fazer o que a gente conseguir pegar, se não fugir muito do nosso assunto, porque a gente também só tem 50 minutos para falar, né? Se não fugir muito do nosso assunto, a gente vai responder. E se a gente não responder na live, a gente responde depois no privado, não tem problema. É só nos mandar a pergunta de novo, porque às vezes a gente esquece de ir atrás disso. Então, o meu convidado de hoje é o Paulo Bordim. Paulo Bordim estudou na mesma faculdade que eu, só que ele estava um semestre na frente. E o Paulo, sempre admirei muito ele pela forma que ele estudava, sempre muito dedicado, sabe? Tu podia perguntar qualquer coisa para ele, ele ficava até entusiasmado para explicar, porque sempre foi muito estudioso, né? E agora ele se dedicou à ortopedia, para a nossa alegria, porque já tivemos muitos sucessos com cirurgias ortopédicas quando indicamos para o Paulo Bordim. Então eu fico muito feliz de convidar ele para participar, porque além de ser um amigão, né, de longa data, dá até uma nostalgia, né, a gente conversar, porque eu lembro das folias da faculdade, que a gente morava muito perto. Eu tenho muita admiração pelo trabalho que ele faz com os animais e a dedicação dele, né, e o amor pela especialização, porque às vezes ele nem atende os nossos bichos e a gente manda dúvidas para ele no WhatsApp, ele já responde rapidinho, já fica entusiasmado com o assunto. Então é uma pessoa que gosta mesmo do que faz e faz com maestria, ok? Então vamos chamar o meu amigo Paulo Bordim. Aí.
Vamos ver se ela aceitando esse convite aqui. Oi, Liv! Oi, Larissa! Tudo bom, Ai, Pauline? Paulo! Tudo bom? Opa! Aqui eu vou cancelando o telefone. Tô te Tá me ouvindo ouvindo bem? bem. E tu tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Bom dia. Tu ouve o barulho? Ouve o barulho do ventilador aqui do Não, lado? Tá barulho do muito ventilador não tô chiado. ouvindo. Tá. Então, Paulo, meu querido amigo de longa data, estava falando pro pessoal aqui que desde a faculdade a gente se conhece, né? E aí a gente foi acompanhando a evolução pessoal e profissional de cada um, né? E tu se tornou esse ortopedista e neurologista, que a gente também admira muito. Gostaria que tu se apresentasse para o pessoal que vai assistir, vai assistir hoje e que vai assistir em outro momento, porque a live fica salva. Então, eu vou me apresentar não com currículo, mas com o meu trabalho, né? Quando eu decidi trabalhar com ortopedia e depois evoluir rápido para neurologia, a decisão foi de o que meu paciente tem, né? O paciente tem dificuldade de caminhar, tá? Então, isso é locomoção, né? Então, eu quando decidi trabalhar com ortopedia, trabalhar com neurologia e estudar isso aí, eu fui pensando no paciente, porque afinal o paciente ele não chega dizendo assim, eu tenho uma dor ortopédica ou eu tenho um problema neurológico. Ele entra dizendo, eu tô com um problema de caminhar, né? Essa é a queixa, é assim que vem pra gente, né? Acho que a primeira coisa que eu tinha que fazer é te parabenizar pela live, porque não é fácil fazer, não é fácil começar esse movimento, né? Eu estudei um pouquinho de comunicação e fazer esse trabalho dá bastante serviço, dá bastante, e é uma coisa que só quem tem a ganhar é o tutor mesmo, né? Para a gente fica mais como um cartão de visita, mas para o tutor a gente entrega um conteúdo e esse conteúdo tem que ser baseado no que ele precisa, não numa exibição nossa, né? Uhum. Tá? Então, é assim que eu penso, né? É assim como eu penso no tutor, para a gente fazer essa live. A gente tem que pensar no paciente quando a gente vai escolher nosso método de trabalho e não no rótulo que a gente incorpora da medicina humana, né? Porque esses rótulos de ortopedista, neurologista, elas Uhum. vêm da medicina humana e a gente estuda porque eles estão há alguns anos à nossa frente, né? Então, é mais essa forma de pensar. Perfeito, Paulo. Então eu vou assim, ó. A gente tem 50 minutos para falar, tá? Quando chega a 7h50, eu começo a me Então, despedir de ti. tá bom. Então, eu já vou começar com os nossos itens que a gente estipulou, que existem muitos outros, mas a nossa intenção não é dar um curso de ortopedia, é só dar uma luz para o proprietário de perceber, não, eu acredito que, baseado no que eles falaram, pode ser que o meu pet esteja com algum problema locomotor, algum problema ortopédico. Então, é isso que a nossa intenção é essa, né? Dar uma elucidada para que o dono possa dar um encaminhamento correto e não perder tempo, né? Com o seu bichinho indo para lá e para cá, daqui a pouco só perde tempo mesmo, né? E que é comum, né? Então, quando... Porque é comum. Às É, vezes é comum. chega pacientes que estão há 20, 30 dias, né? O cara procurando uma solução. Tá, mas o cachorro tem Uhum, dor, né? Para onde é que a gente uhum. vai, né? 20 dias com dor é muito tempo. Isso. Então, essa é a nossa finalidade hoje, dar essa luz para o cliente. Então, quando falamos de dificuldade ou problemas de locomoção, ao que estamos nos referindo? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar que a locomoção normal, né, o paciente tem que ter ela durante boa parte da vida, né, tipo 99% da vida, a menos que ele tenha alguma doença, ele vai ter uma locomoção normal. E quando a gente fala de doença ortopédica, a gente vai relacionar muito mais com dor, né? O paciente ele vai ter dor em um membro ou vai estar poupando ele por dor, do que no caso da doença neurológica, que ele vai ter mais dificuldade de equilíbrio, né? Não é uma coisa perfeita isso, óbvio, né? Tem pacientes que não vão ter dor, mas têm dificuldade de equilíbrio, tem pacientes que vão ter
vão ter dor e dificuldade de equilíbrio. Tem pacientes que têm dor e não é ortopédico, é neurológico, né? Mas o mais comum é paciente que tem dor, e dor não é só que o paciente vocalizar. Por exemplo, um cachorro que tem dificuldade para se levantar, tá? Ele está deitado, aí quando ele levanta aí fazendo aquela força assim, sem vontade. Esse é o paciente que tem dor, né? Normalmente. Ou então, ele está caminhando e aí ele segura o membro para cima. E aí, para compensar isso, ele dá um chutinho para trás, né? Isso é muito comum em luxação de patela. Ou então fica apoiando só a ponta do dedinho. Tá? Esse paciente está apoiando só a ponta do dedinho. Isso também é dor, né? Tem que descarregar a carga no membro, né? Tá? Não necessariamente a gente está falando só daquele paciente que fica com o membro retido aqui assim e ele está com dor. Não, se ele não está usando direito, se ele não apoia com vontade, ele tem dor. Sim, tu está dizendo que às vezes o problema locomotor o proprietário nota porque é óbvio, né? Porque daí o cachorro está com a pata erguida ou mancando muito, ou às vezes o problema locomotor é algo sutil que a pessoa não percebe muitas vezes pela correria, que o cachorrinho só está com o dedinho empinado ou só está com dificuldade de se levantar, até mesmo os gatos, né? O gato que subia em cima de todos os lugares, agora ele já não sobe mais tanto. Então, alguns problemas locomotores, eles começam silenciosamente, né? E a gente tem que ter um olhar refinado para o nosso cachorro, para o nosso gato, para perceber essas alterações, né? E eu achei interessante que tu escreveu assim, que como ortopedista tu te considera alguém que fica entre um engenheiro e um clínico. Queria que tu explicasse um pouquinho isso. Então, a ideia de pensar entre o engenheiro e o clínico é porque hoje em ortopedia a gente fala muito de mecânica, né? A gente vai estar falando muito de estabilidade. Se o meu joelho, quando eu piso, ele desloca para frente, né, faz esse jogo aqui, você vai doer, vai doer o menisco. A minha correção, ela tem muito mais a ver com o ângulo desse joelho, ela tem muito mais a ver com a fixação, o implante, o parafuso, né? A gente usa broca, macho, furadeira, serra, né? Que a gente tem um olhar que a gente chama de biomecânica, tá? Biomecânica é a área que fica entre a biologia e a engenharia. E a gente comporta essas duas coisas, traz essas duas coisas junto. Eu calculo o ângulo, eu faço trigonometria, eu meço distância, meço tamanho, faço cálculo de porcentagem, né? Quero ainda chegar mais longe, começar a fazer cálculo de carga, né? Basear um implante na carga que o paciente consegue colocar. A gente, talvez um dia a gente chegue nisso, hoje não é muito realidade. A gente imagina, por exemplo, uma fratura. Tá? A gente vai falar de força no momento da fratura. A energia que o paciente tem quando ele fraturou. O que quer dizer essa energia no momento da fratura? Quanto maior a energia, maior o número de fragmentos. O que eu espero de um paciente que caiu do colo? Que ele tem uma fratura só. Ele tem uma fratura transversa. Ele quebrou no meio osso e só isso que aconteceu. Tá? E se ele tem alguma fratura cominutiva, que o osso inteiro rachou e quebrou? Não compete muito dizer que isso foi uma queda de colo. Então, alguma outra coisa aconteceu. Quando essa alguma outra coisa acontece, o que tu pensa? Ele foi atropelado. Tá? Ele saiu de casa, voltou com o membro cominutivo. Ele foi atropelado. Beleza. Primeiro passo do atropelamento. A gente vai avaliar a vida dele. Esquece a ortopedia. Né? Então, é nesse sentido que a gente fala que a gente fica entre o engenheiro e o clínico, porque a gente tem que imaginar a energia, imaginar a força, calcular ângulo e vetor, e a gente também tem que lidar com a clínica. Não adianta eu fixar muito bem como se fixa na parede, animal morto. Né? Tem a vida, que é mais importante do que tudo. Sim, tem que estabilizar aquele paciente antes de pensar se ele vai voltar a caminhar ou não. Exatamente. Né? O que eu ia te dizer que eu achei interessante que tu falou, me perdi. Agora eu vou te passar para outro item, aí conforme vai voltando eu te pergunto, tá? Mas é muito interessante essa relação que tu faz do ângulo, porque as pessoas acham que é só tu chegar lá, alinhar o osso
meter uns parafusos. Não é assim, Não. né? Não é assim. Existem cálculos, existem exames que tu faz no pós-operatório para ver se está tudo bem, para depois fazer de novo a correção ou terminar o procedimento, né? Muitas vezes, quando se tem um raio-x por perto, tu consegue fazer esse acompanhamento do alinhamento ósseo, né? Não é algo simples. A cirurgia ortopédica, na minha opinião, que eu já acompanhei muitos profissionais que trabalham nessa área, é uma das mais complexas para mim, assim. Porque estabilizar aquele osso e depois tu tem que lidar com o animal que não vai entender que ele tem que ficar parado depois. Né? Então, tu tem que fazer uma cirurgia que fique muito estável, né? Então, quando a gente fala, a cirurgia tem que ficar muito estável, a cirurgia ortopédica é difícil. Tudo isso nos mede assim, eu tenho que dar segurança para o meu paciente, né? Não adianta eu pensar que o cachorro ou o gato, ele vai sair da cirurgia e vai caminhar normal. Se eu pego o teu membro, tá? Eu tenho um braço normal. Eu fizer um furo, isso vai doer, entendeu? Tá? Uhum. O mínimo que a gente vai fazer numa cirurgia ortopédica é botar uma placa com 4 parafusos, tá? Então são 4 furos e um corte, às vezes grande, às vezes pequeno. É um corte. Isso dói, né? E esse pós-operatório do paciente, ele é muito importante. O clínico, para mim, ele fica muito mais próximo desse paciente do que a gente, né? A gente, como especialista nesse momento, no momento da dor, a gente fica um pouquinho mais distante, mas o clínico, que é uma pessoa que está muito mais acostumado com o paciente, está muito mais acostumado com o tutor, né? Ele está muito mais próximo disso e ele faz um trabalho muito bom. Se não estivesse fazendo um trabalho bom, provavelmente o tutor escolheria outra pessoa, né? Uhum. Então tem que fazer esse controle de dor, tem que ter uma empatia, tem que ter... Aqui tem um parceiro meu da IGVET, que tem uns implantes de titânio maravilhosos, que eu gosto bastante. Então, a gente tem que pensar no paciente, né? A gente nunca vai fazer, eu decidi que eu vou fazer isso e o meu resultado não varia com o paciente. O paciente que determina o resultado. A verdade é que a gente vai tentar dar condições para ele, para ficar fixo, né? E ficar reto, né? Tem que ter. Hoje a gente fala muito de inchação de patela, né? Que é uma doença muito comum do pequeno paciente, que é aquela lá, geralmente Spitz tem muito, tá caminhando, dá o chutinho para trás. Aí tu pega o joelhinho na mão, mexe e tu ouve o estalido, né? A patela sai para um lado ou para o outro. Isso aí é uma coisa que a gente faz ângulo. A gente vai desde o início até o final calculando ângulo e vetor de força, tá? E o que importa nessa cirurgia, no final, não é o osso tá bonito, tá reto, como a gente imagina que tem que ser, que nem o osso do humano. O osso do humano é reto, né? Cachorro não. O Chihuahua, por exemplo, tem as mãos tortas. É normal. O linguicinha, quem que nunca viu linguicinha que caminha com as mãozinhas assim? Para fazer assim, mais ou menos. Todo mundo já viu linguicinha que caminha com as mãozinhas assim, dobrada, tá? E isso é normal deles, né? Só que no momento que passa a ter dor, tá? Aí deixou de ser normal, né? No momento que não usa o membro, deixou de ser normal, tá? Algumas doenças a gente vai pegar muito cedo, algumas doenças a gente vai pegar mais tarde, mas o normal é ele tem que caminhar, correr e pular. Eu quero subir no sofá. Sobe, cara. Tu pode, entendeu? Mas ele tem problema de quadril. Beleza, a gente corrige o quadril e ele pode voltar a subir no sofá. Perfeito. E quais são as raças que apresentam maior frequência essas alterações? E quais são os sinais que elas apresentam para os donos? Porque como a gente está fazendo a live para os donos, então a gente precisa começar a dar dicas do que eles têm que perceber em casa para notar que o seu pet está mostrando que tem um problema ortopédico. Mas eu pergunto das raças, porque, claro, óbvio que vira-lata também vai ter os problemas ortopédicos, né? Mas existe problemas genéticos que acompanham a história das raças. Então, assim como pele, epilepsia, diabetes, problemas endócrinos, eles têm uma série de raças que acontecem com mais frequência, alguns problemas. Quais raças que tu tem, assim, uma frequência maior no teu consultório que tu atende e o que o dono vai perceber? Quais são os sinais? Então,
vamos dividir esses pacientes por tamanho, né? A gente vai pegar Perfeito. no cão de grande porte, todo mundo já ouviu falar do quadril rebaixado do pastor alemão, que andava com as pernas acrocadas e tal. Isso é muito comum, porque o pastor alemão foi uma raça que teve muita displasia de quadril, né? E qual que é a dificuldade que a displasia de quadril causa? A primeira delas, se levantar. Se levantar é um movimento muito difícil para o paciente, tanto canino quanto felino. E não só o cão, né? O gato também tem suas doenças de cabeça, de fêmur e quadril. Então, a principal dificuldade que eles têm quando é o quadril é se levantar, tá? O pastor alemão é comum, o labrador, acho que quase todas as raças de grande porte, inclusive o vira-lata caramelo de grande porte, né? Que vira-lata caramelo é a cor e não o tamanho de cachorro, né? Ele, né? Ele é universal, o vira-lata caramelo, que é nativo brasileiro. Ele é o universal em tamanho. Então, quando a gente fala do cão de grande porte, eles têm muito mais predisposição a ter doença de quadril. Isso é muito comum, né? Quando a gente vai falar vamos falar de um cão de porte, um porte menor, né? A gente vai falar de cães pequenos. Cães pequenos têm muita luxação de patela, assim como o Golden Retriever tem. Então, o Spitz, o York, o Shih Tzu, o Lhasa, são cães que ficaram muito comuns e por isso que eles nos ensinaram a luxação de patela. A luxação de patela é uma doença que 10 anos atrás você fazia uma coisa, hoje você faz uma coisa completamente diferente e a gente viu isso baseado em ver muitos pacientes, né? Como a gente viu muitos pacientes ao longo dos anos, a gente começou a imaginar problemas diferentes, né? E até para ter uma solução para todos, né? Então, cão de pequeno porte tem muito mais problema de luxação de patela no joelho. Não que não tenha ruptura de cruzado, eu já operei ruptura de cruzado até em gato, tá? Que gato, ele é muito melhor ortopedicamente do que o cão, tá? Ele tem uma qualidade de musculatura, uma qualidade de quadril, uma quantidade de doenças muito menores, uma qualidade de tendões, uma qualidade de músculos muito melhor que o do cão, tá? Então, é muito comum a gente pegar no paciente de grande porte também, a gente pegar a ruptura do joelho, mas cachorro pequeno também tem. Então, o pitbull, uma vez por semana aparece um pitbull com o cruzado rompido, tá? Isso é normal, né? Acontece bastante. E a gente não tem escolhas, né, baseado em ligamento cruzado, porque a gente não fala de caráter genético, e sim de degenerativo. Então, diferente da displasia de quadril, que veio se reduzindo com genética, ruptura de cruzado não. É um processo inflamatório que acontece no joelho, né? Doença de pé são mais comuns, geralmente mais traumáticas, né? Eles não tendem a acontecer tanta coisa. A gente vai para o membro torácico, a gente já imagina o ombro, o cão de grande porte. O ombro é muito mais raro de acontecer, né? Mas o cão de grande porte, geralmente filhote, né? Eu peguei alguns pastores assim, mas qualquer cão pode ter. A gente chama da doença articular do ombro, que é a DAD, né? Que desloca um fragmento de cartilagem para dentro do ombro. Então, isso geralmente é o cão maior, não tão baseado em raça. O cotovelo, aí sim a gente vai começar a falar bastante de raça. O Shih Tzu, ele tem bastante, ele está crescendo o osso. E aí depois um dos ossos, a gente tem dois ossos, o cotovelo é baseado em 3 ossos, o rádio, a una e o húmero, né? Quando um dos ossos parar de crescer, geralmente a una é quem para primeiro de crescer, os outros vão seguir crescendo. E isso vai gerar aquelas mãozinhas entortando, tá? Isso vai fazer com que a articulação do cotovelo, ela não fique mais tão congruente, ela não fique mais tão alinhada. A gente desenha, inclusive, uma linha, né? O Rottweiler é um cão que se pesquisa hoje para não trazer essa doença para o Rottweiler, para não começar a doença do quadril, de cotovelo, como começou do quadril no Rottweiler. E hoje a gente não tem mais tanta doença de quadril no Rottweiler, assim como a gente não tem mais tanta doença do cotovelo que foi prevenida cedo, né? Então, mas aquela patinha torta, das mãozinhas, muito comum no Shih Tzu, muito comum no linguicinha, né? Ela também pode ser uma doença se tiver dor. A gente vai tratar de doença ortopédica no paciente com dor, né?
E o que, que ele vê quando o membro pélvico, tá? O membro de trás está doendo? Ele vai jogar a carga para frente. Então, ele abre as mãos. Quando ele tem dor no membro torácico, ele vai jogar o peso para o outro membro torácico, do outro lado. Então, ele vai forçar o ombro, às vezes, do outro lado. Aí ele começou com dor no ombro. Perfeito. Começou Era com isso que eu ia te comentar. Que na clínica a gente nota, às vezes, quando o cachorro está entrando para consulta. Como a gente atende clínica geral, a gente só vai saber o que, que o dono veio buscar quando senta aqui na mesa para fazer a anamnese, né? Mas às vezes tu nota aquele cachorro que tem o tórax largo e tem a cintura afinada. Tu já desconfia, esse cachorro tem ou dor na lombar ou ele tem dor nos membros posteriores, porque ele está forçando todo o corpo nos membros anteriores, ele criou uma musculatura ali para suportar o corpo inteiro, porque as patinhas de trás só estão sendo usadas para dar o impulso, ele não tá, o equilíbrio não está apoiando o corpo ali, né? Então, esse é um sinal que a gente pode observar também, né, nos nossos pets. E também tem um arqueamento de coluna que fica na região tóraco-lombar, né, onde termina o tórax e começa o lombo. Eu noto, né, quando o paciente chega aqui que tem aquela coluna arqueadinha, eu já penso, tá com provavelmente algum problema de hérnia de disco, ou vai ter, né, então são sinais que tu observa a olho nu, que o dono também pode fazer essa análise, né? Essa arqueada, principalmente que a gente chama de cifose, né, ela é um sinal de dor. E geralmente não é de dor leve, né? É um sinal de uma dor já importante. Então, tu tá com o gatinho, mesmo o cão, eles estão com a coluna arqueada, é porque tá com dor, entendeu? E o motivo da dor, aí tem que procurar, né? Porque pode ser dor desde o pescoço, na cabeça, até a ponta do rabo, aí até a ponta dos dedos. Então, a dor a gente procura mesmo na mão, né? A gente vai lá, tem que tocar no paciente, tem que palpar ele, tem que sentir como é que ele tá. Perfeito. Vamos para a próxima. Aqui sobre equipe, tá? Você se considera um profissional que resolve o problema sozinho ou existe uma equipe por trás para a resolução do caso? Acho que a primeira pessoa que faz parte da equipe é o clínico geral. Se o clínico geral ele não tivesse a dúvida, né, soubesse tudo, não precisava do especialista, né? Mas o clínico geral, ele pegou o paciente e disse, ó, eu tenho dúvida nesta parte, entendeu? Existe uma dificuldade de resolver o problema desse paciente, ou ele não está evoluindo como a gente espera, né? Que o clínico geral, a primeira coisa que vai chegar para ele, no paciente ortopédico, né, ou no paciente neurológico, é o animal com uma dificuldade, ou seja, por dor ou por equilíbrio, né? Então, existe uma dificuldade aqui, esse paciente ele está com dor, né? Então, o clínico geral vai ser o primeiro da equipe que vai controlar essa dor para quando chegar na gente. Então, geralmente, ele já vem controlada. Segunda pessoa que faz parte da equipe, né? Eu botei um título, né? Para valorizar o colega, que é o anestesista, que eu chamo de guardião da vida, né? Porque não existe tratamento de doença ortopédica em animal morto, né? A gente tem que ter alguém que zele pela vida. O anestesista é a pessoa que vai ficar ali zelando o tempo inteiro pela vida dele durante o procedimento. Então, não tem como operar sem anestesista hoje, tá? Não se faz mais isso, tá? Principalmente problemas muito dolorosos, como doença ortopédica, né? Que a gente vai fazer um furo no osso, isso dói muito, tá? Então, esse paciente, vai ser acompanhado pelo anestesista. E a gente, na ortopedia, a gente é muito bom em manter as coisas firmes, tá? Então, a gente tem um osso quebrado, a gente vai deixar ele firme. A gente tem um ligamento rompido, a gente vai deixar firme, tá? Mas a musculatura, né, que foi perdida nesse tempo, às vezes vem um paciente com uma ruptura parcial de ligamento de joelho, tá? Esse paciente ele de difícil diagnóstico, tu vai começar a notar que ele senta com a bunda de lado e a perna esticada, tá? E geralmente ele vai fazer isso aí e até tu não vê ele ter dificuldade de caminhar, é só sentar engraçado, né? O labrador senta assim de maneira fisiológica, é normal para o labrador sentar assim.
E, e eles se atiram, porque eles são meio bobalhão. E é até labrador, bobalhão. E aí tem que dar esse acompanhamento muscular. Se você perder uma quantidade grande de musculatura, o próximo profissional que vai estar envolvido com isso é o fisiatra, é o veterinário, né? A gente chama de fisioterapeuta veterinário, tá? Mas na verdade é o fisiatra. Ele vai tratar essa musculatura para ser recuperada, né? E tem também, a gente tem uma dúvida. Por exemplo, eu achei um pedacinho de osso estranho, tá? Não devia ter essa bolinha de osso aqui, a gente tirou. Para onde é que vai? Vai para o laboratório, né? A gente, por gostar do trabalho, gostar do serviço, eu acabo encaminhando a maioria das coisas para o Melis Lab, né? Gosto muito do trabalho da Melissa lá e acho que é uma empresa que está aí para somar bastante. Então, hoje, a única coisa que eu faço sozinho é responder o WhatsApp. Não faço mais nada. Além disso, sozinho, a gente trabalha sempre em equipe, né? Eu tenho que ter alguém comprometido com me entregar uma qualidade boa de implante, porque se eu usar um implante ruim, né, quem paga a conta é o paciente, né? Esse paciente que vai estar com um implante que vai inflamar, vai infeccionar, vai soltar, né? E ortopedia, a gente nunca trabalha com problemas pequenos, né? Ortopedia, quando dá errado, o problema é gigantesco. Então, se eu usar um implante que eu digo, né, mas não é tão bom assim, quem paga no final das contas é o paciente, que ele precisava do implante de qualidade, né? Eles sempre precisam de coisas com boa qualidade. E esses tratamentos, esses procedimentos, eles sempre carregam um custo alto, até porque o material é caro, a especialização é cara, tu leva muito tempo para fazer o procedimento e tu tem essa questão do anestesista junto, do bloco cirúrgico, né? Mas eu queria, agora me surgiu uma questão para comentar aqui. E se a pessoa chega aqui e diz, eu não, porque eu trabalhei já em clínica que fazia assim, eu não tenho dinheiro, não sei o quê, o cachorro tá com a pata fraturada em 3 partes, por exemplo. Então amputa que é mais barato, né? Aí tira fora aquela pata, deixa o cachorro vendo com 3 patas porque ele vive normal. O cão que vive com 3 patas vive normal? Depende de uma série de fatores. Vamos pensar um cão rígido, tá? Saudável, né? Que não tem nenhum problema e teve que amputar o membro, tá? Provavelmente ele já não usava esse membro, tá? A maioria dos cães que vão para amputação, a gente escolhe a amputação porque ele não está usando o membro. Se ele está usando o membro de alguma coisa, nada eu faria, certo? Se tu tem um membro que tá com função, tá? E ele precisa da função desse membro, não tem por que amputar, tá? A segunda coisa é o paciente que tem outra doença articular, tá? Eu tenho um outro problema de cotovelo e eu tenho esse o membro direito foi estilhaçado e o membro esquerdo está saudável, tá? Mas o membro esquerdo ele tem um problema de cotovelo grave, tá? A gente vai ter que fazer o tratamento para esse cotovelo, para esse membro que vai ser amputado, ele não gerar um prejuízo. E hoje, tá? A gente está num mundo onde a gente consegue alguma coisa, né? A gente fala hoje das órteses, né? A gente vai tirar a parte que não pode ser recuperada e vai fixar uma órtese para ele usar como uma muletinha aquele membro, né? Ele nunca vai ser um membro normal. E hoje isso está começando na medicina veterinária, então eu sempre amputo alto, porque esse membro é muito pesado. Mas daqui a pouco a gente vai começar a selecionar o paciente que pode ir para a órtese, né? Que a órtese é essas próteses que a gente bota por fora ou fixada no osso para devolver parcialmente o membro, né? Para fazer uma mimetização do membro para ele poder apoiar nas 4 patas de novo. Mas eles vivem normal, sim, desde que eles não tenham outros problemas junto. E sobrepeso, nesses casos, é um problema. O paciente obeso, ele vai ter dificuldade de caminhar entre os membros, né? Então, o equilíbrio de peso... Aí sobrecarrega outra patinha, principalmente anterior, que sobrou, né?
Se for a anterior que for removida, né? Geralmente é Mas vai sobrecarregar as outras. Geralmente é do outro lado, vai sofrer mais quando tu remove. Se é um membro saudável, né? Ela vai bem, ele aguenta bem. Agora, se tu tem um membro doente, tá? Então, você pensa, mas a gente não tem condições de fazer um procedimento ortopédico. E então amputa que é mais barato. Não, no final, eu acho que para quem paga essa conta, que é o paciente, ficou muito caro esse pensamento, né? Uhum. Esse pensamento é muito caro. Então, principalmente, quebrou em várias partes. Uma talinha de conforto nesse membro, né? A biologia ajuda muito nesses casos, mas, obviamente, quanto mais estável, melhor, né? As coisas só doem quando mexem, tá? Perna quebrada que não mexe, não dói, né? Então, por isso que a gente fixa bem a estrutura, né? E aí isso aí pode acabar vindo com conforto. Não porque hoje a gente opera praticamente todas as fraturas que a tala não serve de nada, não serve nunca, né? Então, em alguns casos, pode sim servir. A gente vai se preocupar com todos os pacientes que são ideais para ir para a tala? Não. Tá? Não é todo paciente que é ideal para ir para a tala. Mas, para mim, nenhum paciente com membro saudável é ideal para ir para a amputação. Sim, entendi. Sempre tem o que se pensar antes de extirpar um membro do paciente, né? Eu me lembrei que eu tenho alguns pacientes que têm artrose. Tu teria alguma coisa para orientar esses proprietários? Porque, assim, eu tenho uma Rottweiler que ela tem artrose juvenil, assim, desde que ela tem 4, eu acho que ela trata desde os 6 meses de vida, ela trata artrose, né? A gente tratava com corticoide, a cachorra ficou gigante, né? E lenta e cheia de problemas, e aí eu consegui desmamar e passar para trocoxil, e ela responde bem ao trocoxil. Mas o que tu nos fala sobre artrose? E em gatos também eles têm, e é muito poucos veterinários que detectam, né, a artrose em gatos. Eles ficam com essas doenças silenciosas, assim, porque o gato se vira, né? Muda um pouquinho o comportamento, mas não demonstra dor, continua comendo, vida normal. E não sei, fiquei com vontade de perguntar isso aí para te dar uma orientação. A artrose em gato, ela é particular, né? Geralmente a artrose do gato, ela é uma artrose de senilidade e ela é normal, né? Ela é normal, tipo, não que seja normal o animal ter artrose, mas ela faz parte da vida senil do gato, esse tipo de artrose. E o principal sinal clínico que o gato traz, né, é não subir mais em cima das coisas que ele subia antes, né? Ele vai começar a ser mais pedichão para pedir as coisas. Geralmente o gato gosta de ficar muito próximo de ti, né? E ele começa a ficar um pouquinho mais no chão, mais distante, né? Perde um pouco de atividade. Esse tipo de artrose em gato, ele é muito comum. Mas a artrose do cão, a gente tem que pensar a artrose como a morte da articulação, tá? A partir do momento que a gente tem uma doença articular, a gente vai fazer com que essa articulação vá morrendo, tá? E conforme essa articulação vai morrendo, quando chega num estágio avançado, a gente chama de artrose. Isso não volta. A gente tem o que a gente tem de articulação, tá? Eu sempre brinco que a articulação do humano, ela demora 340 anos para se regenerar, né? Então, se a gente vivesse bastante, talvez a gente começasse a ter tratamentos de... A gente vesse algum tipo de pressão articular. Mas no cachorro é mais rápido, né? Só demora 170, né? Então, não volta. Tu perdeu a articulação, aquilo lá tu perdeu. Então, a gente vai ter que prevenir para que essa doença não se espalhe para outros membros, para que não apareça em outro local. De repente, tem pacientes que têm o membro com artrose e ele chega a ficar duro e ele não dói. Mas tem paciente que tem muita dor no membro. E aí, às vezes, a gente escolhe fixar esse membro nessa posição. Tá? Tem pacientes que se beneficiam bastante de deixar a articulação parada naquele movimento, né?
para tirar a carga da articulação, porque é onde dói, e passar essa carga só para outra articulação, entendeu? Então, esse procedimento a gente chama de artrodese, né? A gente vai tirar a carga dessa articulação que tem dor, e tá com artrose, e vai passar para a próxima. Tá? Vai passar para a próxima articulação, que a gente espera ser saudável. Né? Uhum. Ah, legal. Inclusive, eu vou falar para esse meu amigo que tem a Rottweiler para consultar contigo, porque ele consultou com um neurologista e aí não teve sucesso, assim. Aí eu disse, não, vou tentar o Trocoxil, então, né? Custa caro, imagina, a cachorra 50 quilos, mas vamos tentar. E a gente conseguiu desmamar ela do corticoide. Só que ela ainda é uma cachorrinha que anda devagarinho, ela dá uns pulinhos, assim, ela não, sabe, ela evita movimentos. Vou mandar ele entrar em contato contigo. Paulo, o que você espera de uma recuperação saudável de um paciente ortopédico? Para mim, a recuperação mais saudável que a gente tem é o paciente sair da cirurgia já apoiando o membro, né? Já caminhando normal, como se não tivesse feito nada. Quando isso acontece, a gente só sorri. Mas a primeira coisa que eu espero, né? Geralmente eu falo na manhã seguinte. A manhã seguinte para o paciente ela é muito importante. Porque o primeiro dia a gente tem anestesia. E para quem já foi anestesiado, sabe? Tu não acorda da anestesia e tá normal. Tu acorda da anestesia e tu tá ruim, né? Então, a manhã seguinte, ela é muito importante, porque aí a maior parte dos efeitos da anestesia já se passaram. E agora tu vai ver qual que é a realidade do paciente. Então, amanhã seguinte eu quero saber como é que ele tá. No terceiro dia, geralmente a dor da incisão já sumiu 80%, 90%, né? Terceiro dia, geralmente, é quando eles começam a ficar mais confortáveis e apoiar o membro, tá? Então, entre o terceiro e o 15º dia, eu quero ver como é que esse paciente vai ficar, porque ele vai ter que ter menos dor nesse tempo do que ele tinha antes do procedimento, tá? Obviamente, existem procedimentos que são um pouquinho mais complicados, né? Algumas fixações doem mais, principalmente fixação externa, né? Hoje a gente está começando a tornar mais popular que o medicina eles chamam de gaiola, que é os fixadores de Elizarov, os fixadores circulares. Aquilo lá é um recurso muito interessante, muito importante, que a gente usa muito pouco. Um dos motivos é o custo, né? Uma montagem de Elizarov ela é bem mais cara que a utilização da placa, mas ela te lança recursos muito importantes que a gente consegue fazer coisas muito interessantes, inclusive fixar um osso fraturado e manter a articulação movimentando com uma fixação na articulação de cima e de baixo, né? Ele tem esse recurso. Então, o que a gente espera do paciente? Primeiro, que no dia seguinte ele tenha muito menos dor do que tinha antes da cirurgia. Principalmente fratura, no momento que tu alinhou e deixou fixo, a gente já vê no monitor, né? O anestesista já vê ali que a vida dele ficou mais fácil, porque o controle de dor dele tem que diminuir, né? No momento que a fratura está alinhada e está fixa, a quantidade de analgésico que esse paciente precisa tomar dentro da cirurgia cai bastante, tá? Então a gente espera que o paciente fique melhor logo nos primeiros dias. Existem procedimentos que são bastante dolorosos, que o paciente vai ter dor por 15, 20 dias, né? Até 6 semanas em alguns casos, mas eu não gosto daquele paciente que está indo para trás, né? O paciente tem que ir melhorando com o passar dos dias. O paciente está melhorando com o passar dos dias e está evoluindo positivamente. Beleza. Então, no terceiro dia, está apoiando, está pisando com a mão de levezinho já. Antes estava quebrado e não podia nem encostar no chão, agora já está apoiando levezinho, isso é legal, né? Então, a gente bota períodos curtos de recuperação, né? 15 dias, se tu for ver, é um período bem curto, diferente do humano, que eles falam que se sentem confortável com 6 meses, né? A gente vai ver um cachorro confortável com mais ou menos 15 dias. E a gente espera justamente o paciente alegre, né? Aquele paciente que eu sempre lembro, a primeira vez que eu operei caldequina,
que é uma doença lombo-sacra, uma doença que fica lá atrás. E eu via na cachorra de longe uma expressão de dor. 20 metros longe da paciente, tu via que ela estava com dor, porque ela tinha muita dor. Quando ela chegou para mim depois de uma semana, o proprietário reclamando de um inchaço e tal, a primeira coisa que eu observei no rosto dela foi que aquela expressão de dor tinha completamente sumido, né? A paciente que tinha bastante dor e em uma semana aquela expressão de dor tinha sumido completamente e ela já começava a conseguir levantar e caminhar com muito menos dor em 7 dias do que ela tinha na semana anterior. Sim, e o sucesso também do procedimento ali depende 100% do proprietário, né? Porque se ele não seguir as orientações que passar para ele, o cachorro não pode lamber, gente. Tem um pino que vai dar acesso do meio ambiente para dentro do teu osso. Se o animal ficar lambendo, ele vai botar bactérias da boca, vai introduzir dentro do osso aquelas bactérias. Então, tem que seguir a orientação do veterinário no pós-operatório, porque assim, o que o veterinário fez é 50%, os outros 50% é o proprietário, porque o cachorro não sabe se cuidar. Então, tem que fazer o repouso, tem que usar o colar elisabetano, tem que usar as medicações pós-operatórias direitinho, tem que fazer a limpeza, né? Senão o sucesso do procedimento, o dinheiro todo que tu investiu, não vai adiantar. Aí, talvez, às vezes, o bicho fica até pior, né? Se ele tem uma osteomielite, uma infecção óssea, piora muito o quadro dele, né? E aí, às vezes, a pessoa quer atribuir essa culpa ao veterinário, que não é, no caso, né? Sabe que lambedura hoje, disparado, minha maior complicação. E eu falo para todo mundo, minha maior complicação que eu tenho hoje em cirurgia ortopédica é o paciente lambendo o membro, né? Então vamos usar o colar, tá? Como que acontece na semana seguinte? Cachorro sem colar, a ferida, às vezes não com pus, mas inflamada. Ó, tá muito inflamado os pontos, o que houve? Aí tu vê ela tá brilhando, raspado, aquele raspado de língua que ele passa a semana inteira lambendo, tá? Uhum. Então, ou chega no terceiro dia, cachorro com 2 pontos só, né? Tem um em cima e embaixo no meio para segurar tudo fechado ou tá quase tudo aberto. Aí te pergunta, ele lambeu? Não, lambeu. Né? E também o cachorro que faz a cirurgia lá no 7º dia já tá apoiando, tá super bem. Aí no 10º dia começa a mancar de novo. Ai, deu reação. Ai, tá não sei o quê. Vai olhar, só porque o cachorro estava apoiando e tudo bem, o dono tirou o colar, o cachorro lambeu. Ele pode criar uma infecção no local do procedimento cirúrgico tardiamente, né? Porque o cachorro não tem muito o que fazer. Ele vai ficar lambendo aquilo que está incomodando ele. Cicatrização coça, cicatrização incomoda. E eles querem tirar com a boca, não adianta, né? Nós vamos ter que começar a nos encaminhar para o encerramento. Então, eu quero que tu dê uma colaboração aqui. Fala para nós, clínicos gerais, e para o proprietário, uma orientação assim, de quando eu sei que o pet está precisando de um tratamento especializado e por que... Porque nós, clínicos gerais, a gente resolve muito problema no consultório, né? Quando é inflamação, quando tá inchado, quando deu um mau jeito, quando isso, quando aquilo, ou quando é hérnia de disco, muitas vezes a gente consegue fazer um controle para o nosso paciente. Mas e quando a gente não consegue? Qual o termômetro que a gente usa, nós clínicos e os proprietários, para dizer assim, não, agora o meu cachorro, o meu gato precisa de um especialista? A primeira coisa que a gente tem que ver é que a competência do clínico geral em controlar a dor, ela é muito importante para esse paciente, né? Então, o paciente que está sem dor, ele geralmente não vai ser um problema. Mas o paciente que tem um membro instável, né? Por exemplo, um joelho deslocando para frente, uma patela saindo,
e que isso está causando dor e a medicação ela não funciona mais, ou ela funciona com uma restrição muito grande, né? Eu acho que aí a gente realmente tem que procurar o especialista. E um outro momento que eu acho que a gente tem que procurar o especialista é quando o clínico indica, né? O clínico está te dizendo, ó, vá atrás de um especialista, tá? Ele melhorou bastante, mas tem bastante coisa errada, tá? Tem bastante coisa ainda que a gente não está satisfeito, né? Você procura o especialista. Eu acho que esse momento é muito importante, né? Tem muito paciente que melhora muita coisa com analgesia, tá? Praticamente, como é uma doença pautada em dor, no momento que a gente trata com analgésico, ele tende a melhorar bastante, né? Afinal, se não tem dor, não existe um problema, né? Tão grave, mas a gente tem que entender o que essa dor faz, né? E como é que isso trata e como é que esse paciente vai evoluir. Olha, esse paciente está com a dor controlada, mas está evoluindo negativamente ao longo dos dias, né? A gente está tratando ele com Trocoxil, já está usando o segundo comprimido e no início estava funcionando bem, agora não está funcionando mais tão bem assim, né? Esse paciente não é porque o controle analgésico piorou, é porque a doença está evoluindo, né? Então, a gente tem que procurar um especialista, a gente tem que mudar a abordagem, né? Perfeito. Então, Paulo, eu gostaria de te agradecer a tua disponibilidade. Tu foi muito proativo quando eu te convidei. Tu disse, não, vamos lá, vamos fazer. Ainda me ajudou a esquematizar um roteiro baseado no que tu nota que é a dor do proprietário, né? Porque a gente precisa descobrir a dor do proprietário, né? Geralmente é o bolso, em primeiro lugar, aí depois é o resto, mas a gente entende, também somos pessoas que temos o bolso, né? Mas eu te agradeço muito, a gente confia muito no teu trabalho, tu já operou uma cachorrinha da nossa família e tá maravilhosa, um cachorro que vive em chácara, é louca da cabeça e nunca mais deu problema na pata, né? Então a gente confia muito no teu trabalho, indica o teu trabalho e com essa live a gente quer estimular que as pessoas se perceberem que os animais estão com problema locomotor, te procurem, porque dá resultado, ó, gente. Paulo é 10. Ele é muito dedicado. E acho que é isso. Tu quer se despedir? Tu quer dar uma consideração final? Acho que primeiro tem que agradecer a confiança, né? Porque se não confiasse na gente, jamais indicaria e jamais chamaria para operar o cachorro da família, né? Então tem que realmente esse processo de confiar na gente, a gente leva isso como muito importante, tá? Acho que a segunda coisa que a gente tem que dizer é agradecer a oportunidade de estar aqui, tá? A gente falar um pouquinho do meu trabalho. Eu não sou uma pessoa que eu não sou tão como é que não tenho esse caliente aí que a Pauline tem, esse sorriso fácil, esse rosto alegre, assim, mas é porque eu me dedico muito a fazer, né? E eu sou muito técnico, né? Eu sou uma pessoa que procura resolver as coisas baseadas em técnica, então essa parte mais humana que a Pauline me traz, que eu acho muito importante, né? Isso aí, a técnica tem seu momento, mas esse calor para o paciente também tem que ter um momento dele, e isso é bem importante. Então, se precisarem de alguma coisa de aparelho locomotor, né? Seja ortopédico, seja neurológico, seja para dar uma explicação, às vezes o pessoal tem dúvida, é só chamar, eu sempre respondo, né? Só eu mesmo que respondo no meu celular. Eu tentei um dia na minha vida deixar que alguém respondesse, disse não dá, eu não sei o que está acontecendo, por mais que tu receba um feedback, não é real, né? Não é tão real, então eu que respondo tudo para mim e eu tenho que fazer a coisa funcionar. Se o paciente está pior, está errado, tá? Eu sempre sou muito consciente de dizer assim, eu vou ter que deixar isso aqui melhor, tá? Vai ficar melhor. E se não mas o paciente vai passar 30 dias pulando em cima daquele implante. Tem que aguentar, tá? Se ele está confortável o suficiente para ficar 30 dias pulando, é um implante que aguente, ele que lute, né? O paciente tem que ser feliz, tem que ser alegre e tem que voltar à atividade normal, tem que ter rotina, tá? Uma coisa muito importante, acho que eu esqueci de falar, que a gente estava na pauta, bota em tela para gato,
tá? Cirurgia ortopédica Boa. resolve fratura, mas nem tudo é fratura, tá? Então, e não deixem saidinha de rua, tá? Porque a sobrevida do gato fica em média 3 anos com saidinha de rua e em média 12 ficando só dentro de casa. Então, tem uma variada, tá? Saidinha de rua é ruim para os gatos. Ah, mas eles gostam, beleza. Tem uma série de opções por aí, tá? Então, Vai gostar por pouco tempo, né? Enquanto ele estiver vivo, no caso. Cirurgia ortopédica é caro e tela é barato, tá? Não importa quando eu vou te cobrar na tela, tá? A vida sempre é mais cara, mas qualquer cirurgia ortopédica, por mais simples que seja, envolve tanta coisa que é mais caro do que tu botar uma tela, tá? E cachorro também. Perfeito. Cachorro também não pode dar saidinha de rua, tá? Cachorro atropelado, geralmente, o cachorro quando é mais robusto, tá? E cuida quando estiver entrando na garagem, que essa é outra fratura bem comum que eu tenho, fratura de pelve, tô chegando em casa, atropelei o cachorro, tá? Isso é uma coisa que a gente vê bastante também. Bons lembretes no último minuto de live. Obrigada, Paulo. Eu espero te convidar para mais lives e nos vemos por aí na clínica. Beijão, tchau, tchau. Obrigada quem assistiu e quem vai assistir. Boa semana.